Oi, gente, bom dia. Paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Mais uma manhã, mais uma oportunidade que nós temos, né? De estar aqui juntos para se alimentar e se fortalecer da palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não deixe passar esse dia de hoje, né? Essa oportunidade que você tem de se alimentar, de se fortalecer da palavra de Deus. Então vamos juntos, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Mateus, capítulo 6, para a gente se alimentar da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, vamos orar, vamos convidar o Espírito Santo para estar aqui conosco, né? Para nos trazer o entendimento, né? E o discernimento dessa palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paizinho querido, nos colocamos aqui diante do Senhor nessa manhã de hoje, Pai, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Jesus, por mais um dia, mais uma manhã, mais uma oportunidade, Pai, que nós temos de estar aqui diante do Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que através dessa palavra o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha se revelar, Senhor, qual é o teu querer e a tua vontade para as nossas vidas nessa manhã de hoje. Fica conosco, Pai, nos ajuda, Senhor, e faça tão somente o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aqui é um dos ensinamentos de Jesus, né? Quando os discípulos eles pediram que Jesus a ensinasse a orar, né? Então Jesus ensinou os discípulos a orar. Jesus deixou esse modelo aqui, né? A oração, que é a oração do Pai Nosso, né? Para que os discípulos pudessem ter o entendimento, né? Uma base de como fazer uma oração, né? De como fazer uma oração. E dentro desses ensinamentos aqui, desse contexto, né? Eu queria apenas destacar um para a nossa vida. Apenas destacar um nessa manhã de hoje, algo a qual o Espírito Santo falou muito no meu coração. E eu queria, né? Destacar ele aqui nessa manhã de hoje para a minha vida e para a tua vida, para que nós pudéssemos ficar atentos, né? Enquanto a esse ensinamento aqui que Jesus nos ensina em todo o tempo, a gente está ligado, né? Que é no verso 13, né? Que Jesus ensina os discípulos a orar dessa forma: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ele ensina os discípulos a orar, né, a Deus, para que eles não venham cair em tentação, para que Deus venha livrá-los do mal. E essa deve ser a minha e a tua oração todos os dias, pedindo ao Senhor que Ele nos venha, né, nos guardar e nos proteger das tentações do diabo. Porque o diabo em todo tempo, ele vive ao nosso derredor, rugindo que nem leão, né, procurando a quem possa tragar ou devorar. O diabo ele está ao nosso derredor em todo tempo nos observando. E ele vai nos tentar em todo tempo. O diabo em todo tempo ele vai estar nos tentando. Então aqui Jesus deixou esse ensinamento profundo para que nós venhamos a orar e pedir ao Pai para que venha nos livrar desse mal, das tentações de Satanás. Jesus ele não vai impedir que o diabo ele venha nos tentar. Mas quando você resiste, né? Jesus ele te fortalece para você não cair na tentação. Mas quando você resiste, Jesus está te fortalecendo para você não cair na tentação, para que nós não venhamos cair na tentação. Ele nos livra desse mal. Então hoje nós precisamos ter o entendimento. O diabo ele vai estar sempre em nossa volta nos tentando. Que ele tentou o próprio Jesus. Ele tentou Jesus lá no deserto. De diversas formas. De diversas formas o diabo ele tentou Jesus ali, né, para que Jesus saísse do seu propósito. Ele vai nos tentar na nossa fraqueza. O
O diabo, ele tenta nos pegar na nossa fraqueza. E ele sabe a nossa fraqueza. E vai ser aí onde ele vai investir. Vai ser aí onde ele vai vir. Um sapatinho de lã. Para nos tentar. Para nos pegar. Porque ele não vai vir, né, nos oferecendo coisas ruins. Ele vai vir nos oferecendo coisas boas. Porque ele conhece a minha e a tua necessidade. Ele conhece a minha e a tua fraqueza. Ele sabe exatamente aonde agir, aonde trabalhar. Porque ele está ao nosso derredor, nos observando, tramando o seu plano, para depois ele executar. Por isso que eu e você precisamos estar ligados no Espírito. Precisamos ter discernimento no Espírito de Deus. Para saber discernir aquilo, né, o que são coisas que são de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo, aleluia, que é Deus que está colocando diante de nós e aquilo que é o diabo que está colocando diante de nós para nos tentar. Mas nós só vamos saber discernir se nós tivermos esse discernimento no Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos ligados no Espírito de Deus em todo o tempo e buscando em Cristo, para que nós não venhamos cair nas armadilhas de Satanás, para que nós não venhamos, né, ceder às tentações. Nós precisamos resistir. A palavra diz resistir ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. Nos entregar ao Senhor completamente. E resistir às tentações do diabo. Que ele fugirá de nós. Ele vai bater em retirada. A partir do momento que eu e você começamos a resistir. A partir do momento que eu e você, né, não aceitamos aquilo que ele está nos oferecendo. E ele vai nos oferecer. Ele vai vir com bandejas e bandejas, com pratos e pratos para nos oferecer. Para colocar diante de Deus em forma de coisas boas. Mas por trás, né, nós sabemos que é o inimigo. Em todo o tempo. Tentando nos tirar do propósito do caminho do Senhor. Então essa é uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento, para que nós venhamos estar ligados, né? Ligado em todo o tempo, porque o diabo ele vai nos tentar. O diabo ele vai colocar diante dos nossos olhos, né, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, para ver realmente se nós vamos resistir, para ver realmente se nós vamos, né, resistir e não cair naquela tentação. Então hoje, fica ligada. Deus, aleluia, ele está trazendo esse alerta para a minha vida e para a tua vida. Porque o diabo, ele vai investir. O diabo, ele vai investir pesado para nos destruir, para nos tirar do caminho, para nos tirar do propósito, com suas tentações, né? Com aquilo que ele sabe, né? Aleluia, que ele investindo, ele vai nos derrubar. Então nós precisamos estar ligados e resistir a tudo isso. Resistir, assim que nem o Senhor Jesus, né? Ele foi tentado. O diabo ali, ele tentou por diversas vezes, né, pegar o Senhor Jesus, mas Jesus em todo o tempo se defendeu. Jesus em todo o tempo resistiu. Né? O diabo ali pediu para que Jesus transformasse. Se tu é o Filho de Deus, então transforma as pedras em pães. Né? Mas Jesus disse o que para ele? Nem só do pão viverá o homem. O diabo continuou para que Jesus tentasse o próprio Deus, se jogasse, né, do alto. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Jesus também, né, disse para ele, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E ali o Satanás, ali o diabo, ele foi em todo o tempo, né? Induzindo ali, tentando, entendeu? Tentando pegar Jesus, né? E tentou ali, levando Jesus e colocando no pináculo do templo, mostrando ali, né, a glória desse mundo. Se Jesus prostrado o adorasse. Mas Jesus disse, retira-te, Satanás. Porque está escrito, só ao Senhor, só a Deus adorarás e só a Ele, né, prestarás culto. Então hoje a gente tem que ter o entendimento. Satanás, quando ele vem, o diabo, quando ele se apresenta na minha vida e na tua vida, né, com os pratos, com as bandejas, não são coisas ruins, não são coisas boas. São aquilo que nós realmente queremos, são aquilo realmente que nós estamos desejando, que nós estamos precisando. Porque ele vai tentar na nossa fraqueza, porque ele sabe exatamente do nosso ponto fraco. E ele vai investir pesado nisso, então fica ligado. Essa é uma palavra de despertamento. O Senhor falava isso muito profundo no meu coração. Fica ligada. Porque o diabo, ele vai vir, ele vai se apresentar com sapatinho de lã disfarçado. Para a gente achar que aquilo é de Deus. Mas não é. Então fique ligado. Fique ligado. Busque ao Senhor.
Busque discernimento no Espírito de Deus para que você tenha a revelação, se realmente aquilo que está se apresentando diante de você é de Deus para a tua vida ou é algo disfarçado do diabo para você, somente para te tentar, somente para te pegar, somente para te derrubar. Porque o diabo ele nos derruba na nossa fraqueza, ele nos pega na nossa fraqueza, na nossa necessidade, naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos. Então, fica ligada, fica atenta, porque o Senhor ele está falando isso muito profundo, é uma palavra de despertamento, de alerta, para que o teu sensor esteja ligado, para você não cair nas tentações do mal. Amém? Em nome do Senhor Jesus, e que Deus vos abençoe. Eu deixo essa palavra hoje para o teu coração, palavra de despertamento, palavra para que você esteja ligada, né, em todo o tempo, porque o diabo, o nosso adversário, né, que eu já falei, ele está ao nosso derredor. Né? E ele está ao nosso derredor nos observando em todo o tempo, ali tramando, né, os seus planos para tentar nos destruir. Mas maior e mais são aqueles que estão conosco do que os que estão no mundo. Então se fortalece no Senhor, se reveste do Senhor, busca o discernimento no Espírito de Deus, verdadeiramente, né, em todo o tempo, aleluia, para que você não venha cair nas tentações, para que você não venha ceder à tentação de Satanás. Amém? Em nome do Senhor Jesus, espera por aquilo que Deus tem para a tua vida e tenha certeza, né, que é o melhor, porque Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus, fica com essa palavra, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Glória a Deus.